como você pode focar em melhorar você mesma e não em provar o seu valor. É sobre o que a gente está falando aqui na leitura de hoje, que você me tirou da cama de madrugada para poder fazer e que eu tô aqui na parte 2 já. Se eu fosse você, eu daria uma olhadinha na parte 1. Porém, entretanto, contudo, só uma dica. Ali tá quase que uma sessão de mentoria gratuita. E aqui a gente vai continuar. Na primeira parte eu parei naquele momento em que eu falava sobre como estar em alinhamento com a sua intuição é algo que vai te dando o direcionamento necessário para quais são as conexões que estão sendo um ambiente favorável para você e quais são as conexões que você fica com esse sentimento de sentir que você tem que se provar, que você tem que provar o seu valor, que você tem que estar sempre dando mais, fazendo mais. E aí, que são aquelas dinâmicas que as pessoas começam a viver sem pagar aluguel na sua mente e na verdade tá você ali, ó, enviando pix energético para essas pessoas o dia inteirinho. Dá uma olhada na primeira parte que você vai entender melhor essa analogia. E aí a questão aqui é a seguinte: quando você vira esse jogo e começa a compreender que focar em você deixa a vida muito mais pacífica. Focar em você mesma, investir a energia no seu desenvolvimento pessoal ou no desenvolvimento da sua autonomia emocional te dá de volta a liberdade para simplesmente ligar a hora que essa ladainha mental começa a vir e aí você tá num debate mental com aquela fulaninha, com aquele ciclaninho, seja com seu chefe, uma colega de trabalho, ou um vizinho, um conhecido, um ex-paquera, seu ex e coisas desse tipo. Então, ao invés de você ficar se mantendo ali naquele debate, naquele engate mental, você aprende a separar a sua energia e focar em você. E aí você tem energia para poder investir naquela aula nova que você está querendo começar, naquele esporte diferente que você quer testar, tirar os seus sonhos do papel, coisa que talvez você sempre acha que não tem tempo, mas aí você está aqui nessa plataforma vendo 320 mil leituras e previsões e tarará, só se mantendo nessa corrida de rato, como se você tivesse que saber sempre quando é que Mercúrio vai ficar retrógrado, porque senão, ai meu Deus, eu posso atravessar a rua e acontecer um caos. Ou ai meu Deus, se eu perder quando Mercúrio estiver retrógrado, eu não sei o que minha vida vai se dar. Quando na verdade, se você investe em se conectar com o seu divino, aprender a falar com a sua intuição, escutar a sua intuição de volta, você percebe que você tem o poder, emocionalmente falando, de compreender que você sempre está no lugar certo e na hora certa. E quando a sua intuição te dá sai daí, você sai. Por quê? Porque você tem autonomia emocional para poder bancar a sua saída. E você não tem medo de tirar alguém da sua vida, principalmente quando você sente Deus, sua intuição, seu divino, o que você quiser, te falando que aquilo dele não está sendo uma contribuição. Por quê? Deus, deusa, tudo aquilo que é, sua entidade, seu subconsciente, chame o nome que quiser, participou das conversas em que você não estava presente. E aí, isso que eu falei na parte 1, não é que você tem que se sentir paranoica e ficar o tempo inteiro
Então, com medo, ai meu Deus, o que estão falando, o que estão achando, o que é isso, o que é aquilo, você não tem que alimentar esse viés de pensamento, porque se alguém não consegue ver o seu valor, você não vai ficar lá provando. Me vem muito aquela dinâmica de eu acho que era um violinista ou um saxofonista, agora eu tô na dúvida de qual dos dois, mas que tava com o show esgotado, ou Londres ou Nova York, tipo assim, no maior teatro da cidade, e ele simplesmente pegou um dia, foi pra estação de metrô e ficou lá tocando de graça. E aí uma porrada de gente passando, nem prestando atenção, muito menos dando uma gorjeta ou coisa do tipo, sendo que no dia seguinte ele estava tocando num teatro lotado e que o ingresso era pelo menos $100, 100 pounds, 100 alguma coisa, provavelmente muito mais, porque essa história é antiga já. Então, eu tô te contando isso porque não é onde você está que define o seu valor. É você ter a consciência do seu valor. Quem tá percebendo ou não, tanto faz. O importante é que, se você não começa a investir em você, você não consegue começar a perceber o seu próprio valor. E aí você fica aí, vendo leitura atrás de leitura, correndo atrás de contatinho, se humilhando por miséria de atenção, competindo por conta de uns boy que assim, e depois quer ser tratada igual uma princesa, quer ser tratada daquele jeito, papapá. Porém, entretanto, contudo, nem você mesmo acredita que você merece. Porque tem hora que você se submete a algumas coisas que assim, Deus nunca duvidou do seu valor. Deus, deusa, o nome que você quiser dar, Buda, de Alá, sua pomba gira, o que é que seja, nunca duvidou. Só que tem hora que você passa a duvidar porque você mesmo se dispõe a aceitar algumas coisas que você já tinha falado né, não vai rolar. E aqui, eu estou falando com alguém que estava em dinâmicas assim, dinâmicas de trocas não equilibradas, dinâmicas, ou que talvez ainda esteja, tá? 1 e 7 podem ser relevantes, 175, 757. Não sei se eu lembrarei desses números para colocar escrito no vídeo, então 8 e 8 também. Então, se por acaso você está escutando agora, comenta aqui esses números, se você escutou até agora. Então, aqui é um chamado para realmente você se permitir se tornar um com a sua intuição e com a sua alma. Se tornar um com essa sabedoria infinita que sempre sabe te guiar em cada situação. E se você quiser ajuda com isso, oi, prazer. Eu sou especialista nisso. Eu te coloco em comunicação direta com a sua alma, com o seu divino. Se você quiser, agenda uma consulta inicial comigo. Só clicar no link da minha bio. E pra gente terminar, gente, o As e o 2 de copas. É você compreender que investir seu tempo, sua energia, principalmente 9 e 11 também é relevante. Se você escutou até agora e não comentou ainda, comenta aí 9 e 11, 911, 911. É você investir o seu poder mental, ao invés de ficar correndo atrás do próprio rabo, nessas ladainhas, nessas discussões mentais que você não fala quando tá ao vivo e por aí vai. Concentrar toda essa energia em melhorar você. Nisso eu posso te ajudar. Clica lá no link da minha bio que eu vou ficar muito feliz em te atender.